Aula Major Zerbini, nono A, dia 7 de abril. Tá, já deu a hora do início da nossa aula. Até o momento, nenhum aluno. Vou esperar. Aí, chegou uma. Bom dia, Liz. Bom dia. Já tava pensando que não ia vir ninguém. Já pus até a aula para gravar, porque tava. Dá 3 minutos. Eu vou esperar mais um pouquinho, viu, Maria? Ver se Tá entra bom. ninguém. Pelo menos o Gustavo entra, aí a gente começa, tá? Se, eu vou dar uns 2, 3 minutinhos. Se não entrar, eu dou aula só para você mesmo, tá? Ai, ai. Maria, acho que eu vou começar. Ah, entrou a Camila. Eu vou começar. Bom dia, Camila. Bom dia. Nossa, que vozinha baixa, quase não escutei você falando. Ô, pessoal, vamos começar então, mesmo ter só vocês duas, porque eu tenho aula, né? Então, nós vamos então seguir nossa aula dessa semana, tá? Segunda-feira eu passei para vocês aquela questão da globalização, tá? E aí, hoje, nós vamos continuar vendo esse tema, nós ainda vamos ver um pouco mais de globalização, tá? Seguindo ao nosso livro, certo? É um tema
se não for mais, é um dos temas mais importantes da geografia, né? Vocês vão estar indo para o colegial, isso é trabalhado no colegial, né? É, é importante a gente falar isso, isso vai ser trabalhado no colegial, e é algo que está sempre presente quando você vai fazer um, uma prova de vestibular ou uma prova, se quem, por exemplo, vai para o Instituto Federal, tem que fazer prova para entrar no Instituto Federal, tem também, né? Deixa eu só fechar esse WhatsApp aqui. É algo sempre comum, tá? Nesses tipos de prova. É uma das coisas que mais cai em geografia. Então, é por isso que a gente sempre estuda muito isso, porque é muito importante para vocês, tá? Então, pessoal, na última aula, nós falamos mesmo, eu expliquei mesmo o que que era globalização, que é essa relação do mundo todo interligado, né, como um, né, toda a questão da vida diária, da vida pessoal das pessoas, da economia, das culturas, da política, tudo isso interligado, né, através do que? Do avanço tecnológico, né, que permite o desenvolvimento das comunicações e do transporte, tá? Deixa eu ver se eu dou um jeito de fazer minha janela parar de bater aqui, porque tá difícil. Então, pessoal, deixa eu só pôr um negocinho aqui. A minha, olha o que eu faço para parar minha janela. Uso um prendedor. Janela velha tem esses problemas. Acho que agora vai parar. Aí, eu tinha tirado. Então, pessoal, hoje, então, o que que nós vamos ver? Deixa eu pôr para apresentar aqui. Eu vou tentar depois dar umas variadas, viu, nas aulas, tá, gente? É porque, pelo menos nesse começo, tá meio complicado. Mas quando der, a gente vai fazer uma coisinha diferente. Eu tô pensando. Provavelmente, eu não sei se. Provavelmente semana que vem eu devo passar um trabalho valendo nota, assim, nota mesmo, tá? E porque eu acho que provavelmente esse mês mesmo nós já temos prova, tá? E devo fazer alguma coisa diferenciada, tá? Tá aparecendo aí para vocês, meninos? Sim. Beleza. Então, hoje nós vamos ver essa questão da comunicação dos transportes e dos fluxos mundiais, tá? Os dois primeiros já é bem óbvio, né? Comunicação é o desenvolvimento da tecnologia de informática, telefonia, televisão, essas coisas. Transporte, questão avião, ferrovia, rodovia, essas coisas, né? Transporte marítimo, perdão. E os fluxos mundiais é justamente o fluxo é aquilo que movimenta de um lugar para outro, né? De uma área para outra. Então, os fluxos de movimentação no mundo, né? Nós vamos ver que há uns fluxos maiores de um lugar para outro do que em outros, tá? Tem regiões que recebem mais pessoas, tem regiões que da onde saem mais pessoas no mundo, tá? Então, isso, né, como a gente viu, a globalização ela começa lá no período das grandes navegações, né? Então, o primeiro aperfeiçoamento que nós vamos ter vai ser justamente o aperfeiçoamento das caravelas, né? Onde nós temos o início do desenvolvimento tecnológico, que vai promover os avanços no transporte e na comunicação, né? Porque, como a gente disse, até então o mundo era fechado, né? Cada região do planeta estava mais ou menos ali fechada entre ela, mesmo quando havia algum contato entre as regiões, ele era muito tão pouco que nem contava, né? Porque era muito demorado, era tudo muito longe, e tudo mais, né? Então a caravela vai ser o primeiro aperfeiçoamento que vai nos trazer avanços, né? Um avanço nesse sentido do transporte, né? Porque as embarcações até então elas eram pequenas e frágeis e muito frágeis. Então, as navegações eram navegações curtas, de pequena distância, nunca adentrando no oceano profundo, né, no mar profundo, sempre ali na costa, nas regiões costeiras, né? A caravela, ela é o primeiro tipo de embarcação que vai permitir essa navegação no alto mar, que vai permitir fazer viagens por mais dias sem precisar parar, a mais longas distâncias, né? Então, os portugueses, né, que são os inventores das caravelas, vão ser o primeiro povo, né,
a fazer essas viagens, né? E qual que vai ser essa viagem? Eles vão do lado de Portugal até as Índias, né? A Índia, o que hoje é a Índia, né? E aí eles vão viajando pela costa da África, né? Eles ainda têm que parar de tempos em tempos, mas a, é uma viagem que antes era impossível de ser feita, tá? E a partir daí nós vamos ter cada vez mais desenvolvimento de novas tecnologias, de novas invenções que vão fazer com que isso avance, né? A maior parte dessas invenções, como locomotiva, telégrafo, automóvel, surgiu entre a primeira Revolução Industrial, lá em 1700 e pouco, na Inglaterra, quando eles descobrem o motor a combustão, né? Motor a combustão, não, motor a vapor, né? E posteriormente o motor a combustão, que é o caso do automóvel, né? A locomotiva usa o motor a vapor, né? Se queima o combustível para aquecer a água, gerar vapor que movimenta o pistão. O motor a combustão queima o combustível, no caso a gasolina, o diesel, que o calor da queima dessa coisa movimenta, por sua vez, o pistão, né? A explosão, né? A força da explosão, certo? E as primeiras décadas do século XX, né? Então, ali é o período das duas grandes guerras, né? Vai ser o período de grande inovação tecnológica, seja pela busca de ganhar dinheiro e tudo mais, e de produção, que é a primeira revolução industrial, seja pelos esforços de guerra na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que levam à invenção não só de armamentos, mas também de tecnologias que podem ser usadas no dia a dia a partir desse momento, né? Hoje em dia, os meios de comunicação e transporte continuam sendo aprimorados, e hoje cada vez mais rápido, né? Vocês podem ver, cada dia sai um celular, uma tecnologia nova nos celulares, nos computadores, né? Hoje está ganhando muita força os carros elétricos, é uma ideia que já existe há muito tempo, né? Desde a época que foi inventado o carro, já havia-se tentativas de criar um carro elétrico. Mas agora, lá com a Tesla, lá com o Elon Musk, lá nos Estados Unidos, isso está ganhando muita força, muitos carros. Hoje já tem até corrida, né? Ontem eu estava vendo, tá falando de um rally, né? Que todos os carros são carros elétricos, para não ter emissão de poluentes, né? Então, tá tendo cada vez mais, né? Hoje a gente se comunica, nem nós estamos aqui agora, conseguindo se comunicar em tempo real, né? Eu passar as aulas para vocês, as informações. Algo que na época que minha mãe dava aula, lá na década de 80, era virtualmente impossível, né? Lá na década de 70, 80, quando minha mãe deu aula, depois ela acabou assumindo como supervisora e parou da aula, mas a época que ela deu aula mesmo, que ela trabalhou em escola, não tinha, estava engatinhando. Quando tinha, era ali na secretaria, para fazer serviço, secretaria, quando muito, né? Quando eu estudei já tinha computador, mas era ali para fazer uma aula de informática, né? No caso dos alunos, quando tinha, não é toda escola, até hoje você sabe que não é toda escola que tem, é, e, e na secretaria para fazer algum serviço, mas assim, nem era tão presente, porque a minha mãe, a época que a minha mãe trabalhava, já começou a ter computador, foi ali no década de 90, 2000, quando eu lembro que eu ia lá na escola que ela trabalhava, aqui no ginásio, tinha já o começo de computador, mas muita gente usava máquina de escrever. Minha mãe só fazia documentação, as coisas de escola, tudo na máquina de escrever, tá? Que é aquela máquina que você coloca uma folha, ela tem um teclado que nem de computador, um pouco mais duro, e você digita, e aí digita no papel, vai batendo no papel, não sei se vocês já viram. Mas olha como que mudou em questão de alguns anos, né? Quando eu me formei, isso já era coisa antiga. E o que eu me formei, acho que a minha mãe aposentou em 2000, eu me formei em 2007, 7 anos de diferença, né? E ela, na época que ela se aposentou, ainda usava máquina de escrever, mimeógrafo, coisas antigas, antiquadas, né? E quando eu me formei, isso já praticamente tinha deixado de existir, tá? Então, nós temos, né, algumas dessas invenções, né, a caravela, né, de Vasco da Gama, está escrito aqui embaixo. Isso aqui, abaixo da caravela, se eu não me engano, é uma prensa, tá? Uma prensa para escrita, tá? Você coloca aqui um texto feito em alto relevo, em metal, alguma outra coisa, cera, passa a tinta, põe a folha e aperta a folha
aí a folha fica com aquilo que está ali coisado. É o precursor da máquina de escrever, do computador, no aplicativo do Word para escrever essas coisas, né? A locomotiva, bem comum, o telégrafo, tá? Que é o precursor do telefone. Isso aqui era o que era usado para comunicação, né? No início, né? Antes era só carta, né? Aí inventaram o telégrafo. Ele basicamente tem um fio ligado nele aqui, conectando vários lugares, né? E aí você bate usando o código Morse, que é uma série de cliques, que cada a combinação de cliques e apertar, bater esse lado aqui, ele dá sinais diferentes que você considera. Então, por exemplo, um pontinho é letra A, dois pontinhos, letra B, duas batidinhas, né? Duas batidinhas curtas e uma longa é C, coisa assim, tá? Computador, ou computador, avião e o celular, né? Então, as diferentes inovações tecnológicas dos diferentes épocas, né, que nós tivemos. E aí, então, nós vamos ver os três, né? Transporte, comunicação e os fluxos. Então, nos transportes, a grande inovação durante o capitalismo comercial, que é a primeira fase da industrialização, né, a primeira fase da globalização, vai ser as caravelas, né, usadas ali no período das grandes navegações, né. Hoje em dia, se você comparar com os barcos de hoje, ó, ele fala que eram barcos precários e lentos, né, porque viajava 16 quilômetros por hora, então vocês imaginam, ainda levava meses, às vezes anos, para fazer uma viagem, dependendo da distância, tá? Mas ainda valia a pena, porque era muito mais rápido do que você ir de a pé ou de cavalo e mais seguro, muitas vezes, né? E eram pouco seguras, mas assim, era pouco seguro, mas comparado com o que nós temos hoje. Mas para aquela época era melhor do que você ir por terra. Por quê? Por terra você tinha que atravessar países inimigos, você tinha que lidar com bandidos e tudo mais, né? A evolução dos meios de transporte proporcionou um aumento na velocidade de deslocamentos. No período das grandes navegações, eram necessários meses para realizar o trajeto Europa América do Sul. Imagina, você ter que viajar de um lugar para outro e levar 5 meses para viajar. É uma perda de tempo muito grande, se a gente for pensar, né, no nosso sentido de hoje, né? Mas para aquela época era muito rápido, tá, gente? A gente tem que pensar como era para eles, tá? Hoje ela gasta apenas algumas horas de avião, tá? Porque o avião viaja pelo céu, então não tem montanha, não tem morro, não tem vale, não tem rio, né? Não é o oceano que está cheio de onda, que tem tempestade, né? Ele viaja lá no bem alto e a centenas de quilômetros por hora, né? Então, claro que vai ser mais rápido. Mas para aquela época era rápido, tá? Era muito mais rápido, né? Ainda mais se você está atravessando um oceano, né? Aí aqui, ó, nós temos essa ilustração que mostra o ganho de tempo no deslocamento graças às inovações. Então, quanto maior o globo, ele está fazendo uma relação, o tamanho do globo com a velocidade que se leva para fazer a viagem, usando o meio de transporte da época. Olha lá, o sistema de transporte acompanha as mudanças na sociedade e na economia. Atualmente, os diferentes tipos de transporte integram uma rede global que cobre quase toda a superfície terrestre. Então, ó, vamos ver lá, ó, de 1500 a 1840, viajava-se de carruagens e de barco à vela. Então, a velocidade máxima era 16 quilômetros por hora. Então, o mundo está grande aqui, porque era tudo muito distante, muito longe, né? Levava-se muito tempo, então estava todo mundo longe um do outro, né? O mundo não mudou de tamanho, ele continua do mesmo tamanho, né? Nós estamos fazendo aqui uma relação tempo de viagem e a distância entre as pessoas, tá? Ó, de 1850 a 1930, nós temos as locomotivas a vapor, que atingem 100 quilômetros por hora, e barcos a vapor, 57 quilômetros por hora. Aí lá já melhorou de 16 para 57, né, no mar. Então o mundo já ficou menor, as distâncias estão menores. Se antes levava 6 meses, agora leva 3 meses, vamos pôr, né, para fazer a viagem, vamos colocar assim. Em 1950, nós temos, por causa logo após o período da Segunda Guerra, teve muita inovação, surgiu os aviões a jato, né?
Não é mais aquele avião que tinha só a hélice, né? Que usava o motor com hélice. Agora tem o jato, que usa queima de combustível. Então, de 480 a 640 km por hora. Olha a velocidade. Os navios também são bem mais rápidos nessa época, né? Então, olha lá, ficou bem pequenininha a distância, já não leva meses para viajar, né? Já se leva horas, dias no máximo. E aí, de 1960 para hoje, nós já temos os jatos de passagem, já está mais veloz ainda os aviões. Ó. Um avião normalmente viaja entre 800 e 1.110 km por hora. Olha essa velocidade, gente, é muito rápido, né? E está cada dia mais rápido, tá, pessoal? Está cada dia mais veloz. Então, o transporte está sendo facilitado. Hoje o mundo é uma bolinha, né? Por quê? Para você viajar hoje, dar a volta no mundo, e do Brasil no Japão, leva o quê? No máximo ali umas 20 horas, 24 horas, né? Parece muito, mas antigamente essa viagem levava meses, levava quase um ano inteiro, né? Os primeiros japoneses que vieram para o Brasil levou meses, anos para chegar aqui, tá? Comunicações também teve um avanço muito grande, tá, pessoal? Vamos ver se eu consigo terminar. Se não terminar, eu termino na próxima aula. Então, ó, a partir do século XIX, 1800, popularização dos jornais e surgimento do rádio e cinema levaram informações e entretenimento em larga escala para a população, a chamada comunicação em massa, né? Ou seja, transmite a informação para a massa, para o povo, para todo mundo, né? E é uma coisa que passou a existir aqui, né? Porque antes disso não tinha comunicação. O que era comunicação antes disso? Tinha um carinha lá que era contratado pela cidade, ele ia lá no centro da cidade, na praça central, e aí qualquer anúncio que tivesse do rei, do governo e tal, ele falava, né? Ele falava, olha, o rei declara, nós temos isso, aquilo, vai ser assim, isso. Olha, aconteceu isso, tais pessoas foram presas, tudo que tivesse de notícia, ele era anunciado por alguém. Ou então era só no boca a boca mesmo. Olha, você ficou sabendo? Aconteceu isso. Olha, nós temos que fazer isso. Pá. Não tinha meios de comunicação, tá? Eles vai começar a ganhar força aqui, 1800, tá? A invenção do telefone iniciou a comunicação instantânea. Por quê? Aqui ainda demorava, né? O rádio, ou mesmo o rádio, o cinema, levava tempo, né? Era comum, inclusive, pessoal, antigamente, o cinema não era só para passar filme, eles também tinham sessões de notícia, de jornal. Era tipo um jornal gravado em algum lugar, e aí eles passavam. Só que levava tempo, né? Quando a notícia chegava, já tinha acontecido, dependendo do lugar que você está, às vezes já tinha acontecido aquilo ali fazia meses, muito tempo, tá? Semanas, meses, tá? Então, o telefone ele vai ser a primeira comunicação instantânea, que você pega e fala imediatamente com a pessoa, tá? E a longa distância, né? No século XX, 1900, duas invenções deram um salto na comunicação e o acesso à informação, a televisão e a internet, tá, pessoal? A televisão vai ser criada lá na década de 40, 50, e a internet na década de 70, tá, gente? A internet já existe faz muito tempo, tá? É que de início ela vai ser criada para a comunicação entre cientistas, então só tinha dificuldade. Lá na década de 80 que ela vai começar a ser comercializada. A televisão amplia o acesso à informação e continua sendo um dos principais meios de comunicação em massa, né? Porque as pessoas hoje, mesmo que elas estejam no celular, elas ainda ligam a televisão para ver um jornal, assistir uma novela, uma coisa assim, né? Então, ó, de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio, do IBGE, 97,2% dos domicílios têm pelo menos uma televisão, né? Não tem, é praticamente impossível você achar uma casa que não tenha televisão. É muita pouca que tem, né? É muito difícil uma casa não ter televisão. Mesmo que ela esteja perdendo força, lugar para Netflix, essas coisas do tipo. Nos anos 90, a internet se populariza, né? Revolucionando as comunicações. Como eu disse, ela já existia, mas era pouco é, distribuída, né? Ela começa a ganhar força na década de 90, quando surgem os provedores de internet, que era a internet de escada, que era um horror, minha gente. Tinha que ter, você tinha que ter uma linha telefônica fixa, tá? Aquele telefone fixo de linha, e para usar a internet você usava a linha. Nossa, meu vizinho ligou um trator lá, não sei o que é aquilo lá.
você tinha que ligar, né, essa internet, você tinha que usar a tua rede de telefone fixo. Então, quando você estava na internet, não podia atender, nem receber, nem fazer ligação. E o contrário, quando você estava no telefone, não podia usar a internet, tá? E aí nós vamos ter, né, o surgimento, né, notícias em tempo real, conversa por vídeo, né, que nós estamos fazendo hoje, música, filmes, séries, né, agora nessa pandemia estão lançando filme já direto nas plataformas, porque o pessoal não está podendo ir no cinema, né, então tá acontecendo isso, né, e já acontecia, né, só que não é uniforme, né, a internet ainda não é tão bem distribuída quanto era a televisão, né, muita gente ainda não usa, né, quando usa, a maioria, a velocidade não é tão rápida assim, é, tem muito lugar que não tem, né, por causa de infraestrutura precária de eletricidade, conexão, né, o custo muito alto, né, a gente sabe muito bem, quanto mais é muito cara a internet, né, a gente depende muito da o que está ajudando com a conexão escola não ter que pagar, né? Mas muita gente ainda sofre com a perda, com a falta da internet, né? Tanto que na nossa escola, por exemplo, 80% dos alunos não estão assistindo aula, né? E aqui, ó, nós temos esse gráfico que nos mostra o avanço, né, das comunicações. Então, lá, o celular, ó, internet no celular, ela começou em 2005 em 2 bilhões. Hoje já está em mais de 7, né? Então, a maioria das pessoas tem internet no celular, né? Depois, a assinatura de celular também, planos de celular aumentou bastante e internet. E olha lá, o telefone fixo só tem caído, porque as pessoas não estão tendo mais necessidade de ter um telefone fixo, né? Mesmo as empresas hoje estão preferindo se comunicar com os clientes pelo WhatsApp, né? Ou por aplicativo. E também a banda larga fixa, que nem eu tenho aqui, que eu tenho aqui em casa, tá ficando assim, bem estagnado, porque a maioria prefere usar só no celular, que é mais barato, é mais conveniente, né? Só um ou outro que precisa mesmo que usa fixo. Mas empresas, tal, mesmo residência já não está tendo tanto isso. O que tem mantido ainda é empresas mesmo, tá? E aí, pessoal, o fluxo mundial é justamente esse fluxo de pessoas, de informações, mercadoria, capital, é a entrada e saída dessas questões, né, de tudo isso nos países, né, que vai fazer parte. Nossa, eu até esqueci de tirar aqui o negócio da página 45, que isso aqui eu estou pegando do livro, tá? Então, ó, nós temos esse fluxo que vai ajudar a expandir o capitalismo e a economia global, né? Está relacionado com o comércio mundial, o fluxo de mercadorias, o fluxo de pessoas e tudo mais, tá? Ele, como o mundo está todo interligado pelas redes de transporte e comunicação, isso vai ajudar com que esse fluxo de matéria-prima, de produtos e tudo mais, e de dinheiro também, né, principalmente com as transações online, fique cada vez maior, né? E a gente vê que o fluxo entra e sai principalmente Europa, Ásia e América anglo-saxônica, né, que é Estados Unidos, Canadá. Então, ó, quanto maior a coisa, só para acabar aqui, que já deu 9 horas, quanto maior a setinha, maior o fluxo, mais dinheiro, mais mercadoria está sendo enviado e está entrando. E a gente vê que é justamente desses três polos, né? São os três grandes polos econômicos, né? E aí depois vem as outras regiões, leste europeu, África, Oceania nem está entrando aqui, que é muito pouco, e a América Latina, tá? É isso. Deu para entender, meninas? Esse finalzinho ficou meio corrido, né? Sim. Deu. Beleza, pessoal? Ó, é isso. Nossa próxima aula eu passo atividade para vocês, na sexta-feira à tarde, tá? Da semana. E eu vou pedir um favor para as duas. Se vocês tiverem os contato com o resto do pessoal, quem não está entrando e tal, ajuda a gente a conversar com eles, que se não participar vai bombar. O pessoal tá achando que é que nem ano passado, que pode deixar para o final do ano, que vai no final do ano vai fazer ali o patch só e pronto, acabou. Não é, tá? É, por favor, ajuda a gente.
tá? Né? Que vamos começar a pegar mais firme com o pessoal, porque tá difícil. Segunda-feira não tinha um aluno para mim no nono B, tá? Pessoal, é isso, tá? Podem sair, podem ir. Bom resto de dia para vocês, das outras aulas, tá? Obrigada, Elias. Qualquer coisa, Obrigada, Elias.